Você que está assistindo esse vídeo agora, isso aqui é uma live, já foi gravado, eu estou disponibilizando agora para você, para abençoar a sua vida. Nosso tema de hoje é falando somente a verdade. E vamos ver o que isso tem a falar ao nosso coração nessa noite. Queridos, graça e paz, esse aqui é o momento que a gente entra na palavra, um momento tão precioso. E eu quero compartilhar uma porção da palavra com você. Queridos, a palavra de hoje é falando somente a verdade. Como isso é precioso e necessário nos nossos dias. Nos dias em que muitas pessoas se entregam tanto a falar coisas mentirosas, verdades que faltam pedaços, que se transformam em mentiras. Pois é, o Senhor Jesus ele nos ensinou a falar a verdade e ponto final. E vamos prestar bem atenção nessa palavra de hoje, que ela vai falar muito ao nosso coração. E ela está baseada lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 32. E admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era dita com autoridade. A sua palavra era com autoridade. Queridos, as pessoas, isso aqui está falando de Jesus Cristo. E as pessoas elas se admiravam do que Jesus falava, porque Jesus falava com autoridade. O que é você falar algo com autoridade? Aqui nesse caso de Jesus Cristo é porque ele falava e vivia aquilo que falava. Jesus não falava as coisas como sabe quando você fala de uma coisa só porque você ouviu alguém te falar? Pois é, Jesus ele não falava só porque ele ouviu alguém falar para ele. Ele tinha aquilo na vida dele, sabe? É como se você chegasse para um pedreiro experiente e fosse pedir dicas de construção para levantar um muro, por exemplo. Eu, que não sou pedreiro nem nada, eu posso te dar até umas dicas. Vai empilhando os blocos, colocando cimento no meio deles. Mas a gente sabe que não é só isso. Isso, teoricamente, pode parecer até certo, mas não é. Mas um pedreiro ele vai te falar os detalhes. Isso porque ele vai falar com autoridade, porque ele vive aquilo, ele faz aquilo por várias e várias vezes. E é algo que está nele, não é algo que ele ouviu, assistiu um vídeo aí e aprendeu. Não, não. E é isso que a gente precisa fazer para as nossas vidas. A gente precisa falar as coisas com autoridade, porque a gente vive aquilo. Não porque a gente ouviu alguém só falar. E a vida com Jesus a gente precisa levar assim. Eu preciso viver a vida com Jesus de uma forma mais prática, sabe? A gente às vezes lê a Bíblia e olha a Bíblia como se fosse apenas um livro histórico. E não, meu querido, a Bíblia é um manual prático para a nossa vida. Eu preciso ler as histórias da Bíblia e procurar acrescentar na minha vida os ensinamentos que ali estão contidos. Então você precisa enxergar a Bíblia como esse manual prático para a nossa vida. E entender que é algo necessário para a gente. A Bíblia não é só um livro, histórias, contos ou até reflexões para a nossa vida. Não, meu querido, é muito além do que isso. É o nosso manual de vida, sabe? A TV não vem com aquele manualzinho que ensina desde a coisa mais simples, como ligar, que é só apertar o botão, até aquela coisa mais complicada. Pois é, a Bíblia para a nossa vida é assim. É esse manual de vida que a gente precisa seguir. A gente também precisa entender que, nesse caso, a unção que estava sobre Jesus, ele aliviava os fardos pesados da vida das pessoas. E, meu querido, aqui vem algo muito interessante. Jesus ele tinha essa unção sobre ele e conseguia aliviar o fardo do outro, porque imagine você, as pessoas talvez já estavam tão tristes por ouvir tanta mentira, ver tanta injustiça. E aí quando encontra Jesus, Jesus vem e abençoa a vida deles de uma forma tão poderosa. Jesus vem e abençoa essas vidas de uma forma que traz esse alívio, porque as pessoas estão vendo a verdade ali ser pregada. As pessoas entendiam que o que Jesus falava era a verdade e conseguia ver a verdade no que Jesus fazia. Porque não tem nada mais desgostoso para um ser humano do que ver uma pessoa falando algo muito certo e depois você saber que essa pessoa não faz nada daquilo. Ah, mas isso é tão triste. Isso deixa a gente tão triste quando a gente confia numa pessoa, sabe? Aquela pessoa tá lá falando tudo aquilo tão bonitinho, falando tão certinho como fazer. E aí quando chega na prática não faz nada daquilo. Mas a unção que estava sobre Jesus ele era correto, ele nunca pecou. Jesus nunca pecou. E aí o que acontece? Quando as pessoas viam Jesus falando sobre o amor, sobre o perdão, Jesus ele vivia tudo aquilo em cada dia da vida dele.
E aí as pessoas se sentiam aliviadas porque ali elas estavam vendo alguém que vivia o que pregava. Ah, meu querido, viva o que você fala, os seus conselhos, sabe? Talvez você seria uma pessoa tão melhor se você ouvisse seus próprios conselhos, porque tem pessoas que dão conselhos tão bons para as outras pessoas, né? Mas aí quando vai ver, não segue nenhum desses conselhos. Ah, meu querido, não seja essa pessoa, não. Tem um Deus que você serve que lhe dá forças para não ser esse tipo de gente. Então viva os conselhos que você prega, viva os conselhos que te dão, os conselhos bons que te dão. E isso vai ser muito maravilhoso. Aquelas pessoas, elas se sentiam aliviadas de seus fardos pesados, porque Jesus pregava e vivia a verdade. Então esse é o exemplo que a gente precisa seguir. Jesus, ele falava e vivia essa verdade que ele pregava. E isso é muito precioso. Quando a gente entende isso, a gente vai compreender que a verdade, ela precisa ser vivida. Eu não posso chegar aqui para você e falar tantas coisas boas da palavra e quando sair daqui não viver nada disso. Eu vou estar sendo um hipócrita. O hipócrita é de marca maior, sabe? Então eu não preciso ser esse tipo de gente. Deus não quer que eu seja esse tipo de pessoa. Deus não quer que você seja esse tipo de pessoa. Sabe de uma coisa? Eu creio com todas as minhas forças que existe uma pessoa perto de você que precisa de um cristão de verdade perto dela. Você já parou para pensar nisso? Talvez as pessoas pensem assim, não, mas para eu ser um exemplo, eu preciso ser um exemplo para muitas pessoas. Não, é uma pessoa só perto de você. Tem uma pessoa, pelo menos, perto de você, que precisa de um bom exemplo de cristão perto dela. Então seja esse exemplo de cristão. Não se esquive da necessidade que você tem, da obrigação, do dever que você tem de ser esse bom exemplo. De falar o que é certo e viver também esse certo, sabe? Porque não adianta você ser um cristão, dar bons exemplos, falar que, cuidado, tem uma vida boa, não tem uma vida desregrada. E aí quando você vai ver, você tá com essa vida desregrada que você tanto aconselha as pessoas a não ter. Então toma cuidado, vigia um pouco mais, meu querido. O mundo leva sempre na brincadeira as coisas. O mundo sempre vai te dizer que, não tem nada você errar não, todo mundo erra. E é verdade, todo mundo erra. Mas eu não posso me conformar com o erro na minha vida. Eu não posso ficar me conformando com essas desculpinhas de que, mas é normal errar. E aí eu vivo de erro em erro, de erro em erro. Toma cuidado com isso, vigia de verdade. Você não foi feito para isso, você foi feito para viver uma vida com Cristo. Então seja exemplo para as pessoas. Quando você vai ler as cartas de Paulo, ele não tinha vergonha nem medo de ser exemplo para os outros. Ele buscava viver a palavra com todas as suas forças. E em algumas cartas ele escreve assim, olhem para mim porque eu sou um exemplo para vocês seguirem. E aí talvez você é um pai, uma mãe, um tio, e aí tem crianças e adolescentes olhando para vocês, ou até adultos olhando para vocês. E aí vocês precisam ser esse exemplo. Você precisa ser esse exemplo e você tem força para isso. Não força própria, mas a força que Deus colocou em você. A força que Deus colocou em você é infindável e ela vai te dar possibilidades de você seguir adiante, de você conseguir, conquistar essa possibilidade de abençoar vidas com o seu exemplo. Então deixa a Deus te usar. Deixa a Deus te usar, porque isso será maravilhoso. Não será um fardo, não será um peso. Porque esse mundo tenta colocar pra gente que fazer a coisa certa por muito tempo é um fardo, é um peso. Não, não é não. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus e te digo, você será usado para abençoar vidas com o teu exemplo. Toma posse dessa palavra. Isso não é um fardo, não. Isso é uma bênção para a tua vida. Sabendo disso tudo, meu querido, viva a verdade da palavra. A Bíblia Sagrada, ela nos traz a verdade. Aí talvez você fale assim, mas na Bíblia tem uma história que é complicada. Sim, o bom da Bíblia é que ela não esconde nada de ninguém. O bom da Bíblia é que ela vai contar a história, ela não fica escondendo as partes ruins. Ela conta tudo para mostrar, aqui teve erro, não faça isso. Mas aqui teve acerto. E isso é exemplo para você. Então, meu querido e minha querida, toma posse disso. Viva a verdade da palavra.
A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos traz esse direcionamento. Como eu te falei, ele é um manual prático para as nossas vidas. E basta que a gente busque viver esse manual. Pare de complicar tudo na nossa cabeça. A gente quer complicar demais as coisas, tem hora. E às vezes a gente precisa simplificar as coisas para a gente conseguir viver aquilo. Então busque compreender a palavra e viva. Coloque ela em prática na tua vida. Porque ela é a verdade que você precisa viver. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então leia a Bíblia. Busque do Senhor. E isso vai transformar a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, mas eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe essa grande verdade da tua palavra, para que a gente compreenda, ó Deus, entenda que a gente precisa viver a verdade que pregamos, viver a verdade que lemos na tua palavra, ó Deus, viver os bons conselhos que a gente tanto dá para os outros, ó Deus. A gente quer viver esses conselhos, Senhor. A gente quer deixar de ser hipócrita, ó Deus, e começar a viver aquilo de bom que a gente já sabe, colocar em prática, Senhor. Então, ó Deus, buscamos as forças que vêm do Senhor, pois sabemos que forças nossas não vão muito longe não, Senhor, mas as forças que vêm do Senhor vão fazer a gente vencer, ó Deus, vencer todo o marasmo, todas as desculpas, toda a preguiça, e que a gente vai conseguir ir muito mais longe com o Senhor. Pai, nos usa, ó Deus, de forma poderosa. Fala conosco, Pai Santo. Nos usa para ser bons exemplos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas ainda quero orar por você que talvez você ainda não tenha um compromisso com Cristo, ou já teve um compromisso e está distante, mas hoje volta para o Senhor. Ah, meu querido, que momento maravilhoso. Eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo para você ou voltar para os pés do Senhor ou se achegar, se decidir por Ele a partir de hoje. Vamos orar juntos? Repita essa oração comigo. Pai querido, nesse momento eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Deus, eu entrego minha vida totalmente ao Senhor. Eu sou teu e não quero mais me distanciar dos teus passos. Fica comigo, Pai. Me aceita como estou, Deus, mas me transforma, ó Deus. Me transforma para Ti. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida. Se você fez essa oração comigo nesse momento, é sinal de que você fez um grande compromisso com o Senhor. E esse compromisso te faz meu irmão. Olha que maravilhoso. Somos irmãos agora. Que Deus te abençoe. Eu quero conversar com você, se possível. Isso será maravilhoso. Então, que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça.